Olá, queridos irmãos, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia, hoje no Salmo de número 69. E eu quero convidar a ler comigo o versículo de número 1 que diz: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. O tema de hoje, suporto às aflições. Eu não sei se você já se sentiu sufocado ou já teve alguma sensação de afogamento, mas é terrível. Pessoas que eu conheço, que já passaram por essa experiência, descrevem que é a pior sensação que já sentiram na vida. Era assim que o salmista Davi estava se sentindo. O Salmo 69, irmãos, trata do clamor do salmista a Deus para resgatá-lo. Alguns até chamam este salmo de messiânico, porque muitas das perseguições e dos sofrimentos que Davi passava apontava para Cristo. E a gente vai ver muito bem isso aqui no decorrer da explicação deste salmo. Fique comigo até o final do vídeo. Pois bem, neste salmo Davi buscou a Deus para livrá-lo da destruição, do sofrimento e das aflições. Ele estava sofrendo críticas e rejeição dos israelitas. Tudo isso porque Davi resolveu fazer a vontade de Deus. Mas ele pediu a Deus para lidar com os seus opressores da melhor forma possível. Os versos 1 ao 4, o texto descreve o ódio injustificado dos inimigos de Davi. Nele, o salmista comparou sua condição desesperada à de um homem se afogando. Ele também se imaginou rouco de tanto orar e perder até mesmo a visão enquanto se esforçava para ver o livramento de Deus que ainda não havia aparecido. Davi enfrentou inúmeros críticos. Seus inimigos eram pessoas muito poderosas. Talvez você já tenha passado por uma situação semelhante na sua casa, no seu trabalho, mas o fato, meus irmãos, é que Davi não andava nada bem. No versículo 4, veja como ele descreve a sua situação. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Aqui, o salmista descreve como ele estava vivenciando essa experiência da pior forma possível. Ele até fala que teve que restituir aquilo que ele não furtou. É interessante como este salmo aponta para Cristo, porque Jesus Cristo também sofreu esse tipo de oposição. Ele se referiu aos seus sofrimentos como um cumprimento do que Davi havia escrito. Em João capítulo 15, verso 25, Jesus ele vai dizer, por exemplo, odiaram-me sem motivo. Veja que o próprio Jesus recita o versículo 4 deste salmo, quando Davi também disse, sem razão me odiaram. Dos versos 13 em diante, Davi apela a Deus em oração. Ele queria a libertação de uma morte prematura e uma palavra do Senhor que o capacitasse a saber o que fazer. De fato, ninguém quer morrer cedo. O nosso desejo é viver eternamente. E Davi desejava isso por viver mais e mais dias. Por isso, ele orava ao Senhor para que o Senhor o capacitasse a saber lidar com essa situação da melhor forma possível. Ele pediu a Deus para redimi-lo de seu problema. E aqui, meus irmãos, Davi estava confiante de que Deus conhecia sua situação e que o ajudaria. É interessante porque quando a gente olha para a vida do nosso Senhor Jesus, ele também foi traído com um beijo. Salmo 69, verso 21 diz: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Veja que Jesus passou por isso. Na cruz, os seus inimigos lhe deram de beber vinagre. E foi nessa mesma cruz que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que podemos aprender aqui, meus irmãos, com este salmo? É que quando o nosso propósito é de glorificar a Deus, muitos inimigos vão se levantar, muitos obstáculos irão se levantar, muitas pessoas irão se opor aos seus esforços e irão até mesmo lhe perseguir. Mas o que importa é que você deve saber
que toda oposição, toda perseguição ou todo sofrimento não deve afastar você de Deus, mas deve lhe aproximar da graça dele, fazendo com que você possa permanecer cada dia mais fiel na presença do Senhor. Pois Deus um dia vai te recompensar grandemente por sua fidelidade. Como diz a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Podemos ver a verdade disso na vida de Davi e na vida de Jesus Cristo. Podemos ver também essa verdade na sua vida, na vida de todos aqueles que esperam no Senhor e suportam com paciência a perseguição, o sofrimento e as aflições da vida. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça e misericórdia sobre nós, Pai. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença e uma semana tranquila. Faze-nos, Pai, aprender a cada dia com o sofrimento, com a perseguição, com as aflições. Nos ajuda, como Jó, a tirar proveito de tudo isso. Que no final da sua vida ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nos ajuda, Senhor, a lidar com toda a perseguição e sofrimento, para que possamos amadurecer a cada dia e que tudo isso não seja obstáculo para o nosso crescimento, mas que cada sofrimento, cada perseguição seja um degrau que nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus, seja com esta pessoa que porventura esteja sofrendo, passando por alguma tribulação, que o Senhor conceda a ela sabedoria, paciência na tribulação, porque sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.